minha universidade é um bocado a Universidade do Partido Socialista. Embora tivesse alguma passagem momentânea também pelo ensino superior, mas foi coisa que nunca me atraiu muito nessa matéria. E aquilo que hoje desejaria refletir, e aproveitando a presença dos outros estudantes, era um contributo relativamente a uma preocupação que é o futuro do próprio país. E, sobretudo, a linguagem política que hoje existe na sociedade portuguesa. A minha preocupação, e subscrevo um pouco a preocupação dos professores estudantes, é relativamente a uma questão que para mim é uma questão de fundo. Qual é verdadeiramente hoje o maior problema do país? E o professor Teixeira dos Santos, tanto quanto eu interpretei, abordou de alguma forma, mas aprofundou um pouco, a meu ver, na minha interpretação. Eu acho que o grande problema hoje do país é um problema de dívida pública. E a questão que se coloca é como é que nós poderemos resolver esta situação. E, desde logo, para resolver um problema de dívida pública, temos duas possibilidades. Ou reduzimos os déficits orçamentais, ou colocamos a economia a crescer, para que esse traço possa, evidentemente, ser reduzido. E eu olho para a sociedade portuguesa e olho para o Estado e fico preocupado. Para que a dívida pública não aumente na velocidade que tem aumentado nos últimos 10 anos, e apenas uma referência, a dívida pública em 2004 aproximar-se-ia a 85 mil milhões, em termos absolutos, e a um rácio do produto da ordem dos 57 e qualquer coisa por cento, e em 2011 e 2013 passa para um montante da ordem dos 185 mil milhões em 2011 e agora já ultrapassa os 211 mil milhões. Isto é, nós passamos de um rácio abaixo dos 60% para um rácio que em finais de 2013 está na ordem dos 129%. Ora, se a dívida pública resulta dos déficits sucessivos da economia, do Estado, obviamente não da economia, do Estado, do orçamento do Estado, a primeira conclusão que eu retiro é que não é possível continuar a aumentar a dívida pública a esta velocidade ou a esta dimensão, e para isso temos, evidentemente, de reduzir os déficits orçamentais. Mas fiz umas contas ligeiras, também tenho esse defeito de ser contabilista para além de economista, também era pelos institutos, e fiz uma conta simples. Quanto é que é a receita fiscal do Estado? Tirando o IMI, que é a receita das câmaras municipais, e tirando as contribuições, que é do sistema contributivo da Segurança Social. E a receita do Estado aproximar-se-ão a 36 mil milhões de euros. E olho para as contas e vejo despesas com o pessoal no subsetor Estado, quanto é que no subsetor Estado, que é o orçamento que depois é o orçamento de base, dir-se assim, que depois faz as transferências para a Segurança Social, para as autarquias, etc. E para os serviços desconcentrados, com a atividade administrativa e financeira. E vejo que as despesas com o pessoal são 11,7 mil milhões. Os juros da dívida pública são 7,9 mil milhões. O cumprimento da lei de bases da Segurança Social são 8,1 mil milhões. Bem, outras despesas correntes, e coloco intencionalmente, deste governo, que se diz que quer cortar na despesa, mas só corta nos salários e nas pensões. Porque depois nas outras despesas correntes, entre 2013 e 2014, passa de 1,1 mil milhões para 1,9 mil milhões. E aqui, permitam, o PS não tem andado bem. Porque o PS na Assembleia da República, que assiste, evidentemente, a um corte de salários e a um corte de pensões, tem dificuldade em demonstrar ao Governo e pedir explicações porque é que uma rúbrica residual da despesa, outras despesas correntes, passa de 2013 para 2014 de 1,1 para 1,9 mil milhões. E ainda mais, e de 2012 para 2013 passa de menos 900 milhões, 898 só de memória, para 1,1 em 2013 e depois para 1,9. Para além disso tudo, portanto, assumindo estas outras despesas correntes 1,9,
IVA social para a Segurança Social, 775 milhões. O cumprimento da Lei das Finanças Locais, 2,4 mil milhões. Regime de pensões da banca, 502 milhões. Contribuições para a União Europeia, 1,6 mil milhões. Pensões da Caixa Geral de Aposentações, 4,6 mil milhões. Cumprimento da Lei de Finanças Regionais, 424 milhões. Faça o somatório, isto é, uma estrutura fixa de despesa, e isto dá-me 40 mil milhões. Isto é, tenho aqui um déficit crónico de imediato, sem contar, tirando as despesas com o pessoal que são contabilizadas, sem contar com o Serviço Nacional de Saúde, com a educação, com os órgãos de soberania, eu tenho um déficit imediato de 4 mil milhões. Se entrar em consideração com isso, o déficit passa, crónico, para a ordem dos 7 mil milhões. E a pergunta que eu faço é esta, muito simples. Aonde é que nós vamos ter, como é que resolvemos isto? E entro numa outra questão, que é a questão da austeridade. E aqui, permitam-me, eu bem sei que há algum discurso que está a ser construído, e até alguns textos produzidos, interessantes, que há um certo horror à austeridade. Todos nós temos horror à austeridade. A austeridade aqui significa corte. Significa corte e significa, simultaneamente, porventura, aumento dos impostos, obviamente. E aqui é que começa o grande problema. Para mim, parece-me inevitável, eu não acredito que nós poderemos ter acesso às fontes de financiamento, aos empréstimos. Não acredito de uma forma em que se mantenha o crescimento da dívida tal qual tem sido nos últimos anos, e por isso mesmo olho para isto e digo como é que nós vamos então resolver o problema. E fico muito preocupado porque tenho plena consciência, e aqui gostaria também de ouvir o Sr. Teixeira dos Santos, de que a austeridade vai ser inevitável durante os próximos anos. E o problema é, do ponto de vista ideológico, como é que nós resolvemos isto no interior do Partido Socialista. E é evidente que a austeridade parece-me inevitável, as soluções são sempre, evidentemente pela via dos impostos e pela via do corte da despesa, mas há aqui uma grande questão ideológica que está a acontecer na sociedade portuguesa. Enquanto o governo da direita PSD-CDS corta na despesa e, sobretudo, corta na despesa ao nível dos salários e das pensões, ao nível dos rendimentos, isto é, um contributo imediato ao empobrecimento dos portugueses e, particularmente, dos funcionários públicos e dos pensionistas. Por outro lado, e simultaneamente, aumenta outras despesas, como aquela rúbrica de outras despesas correntes, e no orçamento de 2014, uma dotação provisional de 583,5 mil milhões, que ninguém sabe para quê. As dotações provisionais permitem alterações sucessivas aos governos, alterações da despesa, que reduzem a dotação provisional e afetam a rubrica da despesa, que assim vem entender. E isto, há aqui uma falta de transparência, porque a dotação provisional, o que era habitual na sua utilização, era para fazer face à negociação salarial. Era quando as despesas com o pessoal, quando nós tínhamos as questões com os sindicatos, quando havia atualização salarial, bom, não se assumia, evidentemente e imediatamente, quanto é que se iria aumentar. Era uma fase negocial. E a dotação provisional ia muito nesse sentido. Eu julgo que uma dotação provisional, retirada à questão salarial de 150 milhões, é mais do que suficiente. Mas também aqui, confesso-vos, que não vi aquela intensidade que seria necessário para dizer, e uma proposta concreta, de dizer, não, estão a cortar 1.400 milhões, pensões é tanto e a produção de salários é tanto. Nós propomos aqui uma alternativa. Cortamos 800 milhões nas outras despesas correntes e colocamos ao nível do ano 2013 e cortamos a dotação provisional no montante de diferença dos 580 milhões para, evidentemente, os 150 milhões. E esse é um outro problema que eu penso que não foi feito, deveria ter sido feito. E depois há mais dois problemas. Eu tenho pouco tempo, eu levaria muito tempo a falar sobre tudo isto. Tenho que feito os números todos. Temos mais dois problemas graves. Também gostaria de ouvir o professor Teixeira dos Santos sobre isto. Quais são os dois problemas? Para além dos problemas financeiros que nós temos um problema de financiamento na Caixa Geral de Aposentações e um problema da segurança social. E como é que nós resolvemos? Eu julgo que para reestruturar a despesa, para nós até fugirmos da área da interpretação
do termo austeridade, acho que o PS não pode nem deve fugir a um grande debate que começa, desde logo interno, sobre a reforma do Estado e a reforma das funções do Estado, aonde é que, evidentemente, hoje faz sentido, numa política do Partido Socialista, no seu programa ideológico, como é que nós teremos de enfrentar as funções do Estado, onde é que necessariamente nos dias de hoje o PS entende que o Estado tem de exercer a sua função. E aqui, evidentemente, enquanto isto não for feito, eu penso que é por essa via que se resolve muito das questões orçamentais, da própria consolidação das finanças públicas, eu penso que há dois problemas graves. Um problema da segurança social, que tem um déficit também económico, não tanto quanto dizem, porque já está a ser coberto um bocado com uma transferência do IVA, com uma consignação do IVA de 1%, e também este ano, 2014, com uma transferência extraordinária para a própria Segurança Social da ordem dos 1.000 milhões, bom, e temos um problema muito grave na Caixa Geral de Apresentações. E aqui, também penso que o Partido Socialista, na altura, não entrou bem. E gostava de ouvir o professor Teixeira Santos sobre isso, porque penso que é importante. Relativamente, eu termino com estas duas questões, porque acho que faz sentido, porque são os problemas dos dias de hoje. São os problemas dos dias de hoje e que preocupam as pessoas. Nós assumimos, no governo do Partido Socialista, em 2005, encerrar o sistema da Caixa Geral de Apresentações. E saíram do sistema, entre 2002 e 2012, saíram do sistema 246.968 subscritores, o que representa 46,4% do número atual. Bom, nós encerramos, deixou de haver receitas da Caixa Geral de Apresentações. E também deixámos, e também se deixou, porque na altura, o governo do PS, quando fez isso, também transferiu IVA para a Caixa Geral de Apresentações. Desde 2006 a 2009, o PS teve a noção que, ao encerrar o sistema, tinha que reforçar o financiamento. Assumiu isso, mas simultaneamente assumiu um outro problema que era financiamento. E passámos a transferir de IVA um valor que variou entre 4,8 ou entre 485 e 506 milhões de euros. Mas, atenção, as pensões pagas em 2012 são 4,5 mil milhões. Isto é, e as receitas da cotização do Estado, pela via dos funcionários, a diminuição da entrada no sistema, que veio completamente a diminuir sucessivamente, e as receitas, vejam, das cotizações do Estado são apenas de 1,6 mil milhões. Isto é, para pagar pensões da Caixa Geral de Apresentações na ordem dos 4,6 mil milhões, nós temos de receitas da cotização do Estado dos serviços públicos 1,6 e dos funcionários 1,2. O resto é suportado, evidentemente, pelo Orçamento de Estado. Ora, num orçamento que está apertado e que está em tanta dificuldade, como é que nós vamos resolver? Eu recuso a pensar, e penso que está implícito neste programa que está em exercício de funções, de que é inevitável, futuramente, sistematicamente e todos os anos, terem de cortar as pensões dos funcionários públicos. Para a Segurança Social, é um outro problema, acho que é um problema de fundo de financiamento, de alargamento da base tributária, que não seja só os salários, mas também a componente do fator de produção de capital, deixo para uma segunda parte da entrevista sobre isso. Acho que já lancei aqui bastantes desafios para o professor Teixeira dos Santos. Eu hoje venho mudar com a missão de procurador, professor. Mas são numa